O que as Fala pessoas aí. não conhecem a respeito da gamificação, uma coisa para a Kátia Chaves falou aqui, não conhecia esse conceito de gamificação. Existe uma ONG americana, e aí vou ser acusado de ser financiado pelo Império, mas de fato ela tem uma ligação dos Estados Unidos, chamado Games for Change. É uma das poucas ONGs no mundo, por exemplo, que leva para outros países jogos do Paquistão, jogos de países do Oriente Médio, Turquia, acho que também teve a cena de jogos do Irã também conseguiu inserir jogos para a Europa e para os Estados Unidos através dessa ONG. E é uma ONG que lida não só com videogames no estrito senso, ela lida com experiências gamificadas. Então, eles vão ter parceria com escola, eles têm parceria com a USP aqui em São Paulo. Então, é uma das iniciativas que envolve esse tipo de coisa. Só que, assim, é o que você falou, não é só videogame, é a questão da cultura mesmo que a gente está imerso hoje. E aí não se trata de combater necessariamente a gamificação, mas a gente precisa entender esse mecanismo até para tipo virar e falar, olha, eu preciso colocar um limite aqui no uso do meu app, eu preciso regular determinadas plataformas, mas a gente precisa entender o que está rolando. Até a própria sentença, eu vou falar uma coisa que eu não sei se você vai concordar. A extrema-direita possui os algoritmos? Possui, mas a história não é bem assim. Na verdade, o que eles fazem, eu tô falando do soldado raso da extrema-direita, não tô falando do Steve Bannon, não tô falando dos donos das Big Techs, mas o cara da extrema-direita, ele bomba muitas vezes na rede social porque ele segue as regras. As regras de como fazer um bom post, as regras de fazer vídeo legendado, as regras de fazer o vídeo no tamanho certo. Eles jogam o jogo. O nosso time perde de WO. Entendeu? A gente, por exemplo, Exatamente. a gente Concordo. custa para ter nos nossos canais. Aqui na Folha Democrata a gente já tem agora isso ajustado. 247 agora tem isso ajustado. Mas a gente não pega as nossas lives de 2, 3 horas e não faz corte. A gente não usa direito o TikTok, não usa direito o Reels do Instagram. Aí não tem como ganhar essa luta, gente. Porque a economia Exatamente. já funciona desse jeito. Não tem como, as coisas já mudaram. E eu não tô falando da gente ganhar, da gente ter mais like que a extrema-direita. A gente não consegue comunicar para os nossos o que tá rolando. Tem protestos, às vezes, no domingo, que a galera não é comunicada porque o vídeo ficou uma bosta. O vídeo da divulgação do ato, entendeu? É isso que eu tô falando, assim. Porque o parlamentar gravou no meio da rua e eu não tô julgando o cara, assim, mas é mau assessoramento, é não entender como é que as coisas funcionam hoje em dia. É o que você falou, o canal que você citou da Nilce e do Leon, as pessoas não têm ideia. Eles têm vídeos comentando notícias com 300 mil visualizações, Sara. Vídeos Exatamente. comuns, com a câmera, com o cara gravando, só que eles fazem tudo certinho. Eles têm um equipamento de qualidade, eles têm roteiro bem feito, é tudo bonitinho. E não são São simpáticos, bolsonaristas. São inteligentes. simpáticos. E não são bolsonaristas. E tipo, Exatamente. a galera do nosso campo não conhece. Exatamente. E eles não, e assim, eles não fazem o papel de um canal politizado, é um É canal de outro papel. tecnologia e nerd. Tem dois canais, na verdade, né? Um nerd e um de tecnologia, sabe? Mas isso é. Eu acho que eles têm 4 canais, viu? Porque a Nilce tem um canal Tem mais. dela, é um monte, assim. Mas é por isso que também que funciona. A gente deveria, na verdade, fazer mais isso. Mas vai lá, Sara. Mas isso gera uma rejeição da gota, né? Porque assim, o fato deles não serem declaradamente partidários ou politizados, como você quiser chamar, a galera não vai, porque tem uma linha moral que é sempre estabelecida, né? E aí você tem que atingir essa linha para aí quando você é de esquerda o suficiente. Valeu, Kátia. Quando você é de esquerda o suficiente. E eu esqueci de botar o link, né, Sara? Desculpa, peraí. Foi, não, mas eu coloquei o título aí, o pessoal achou. Boa. E eu estava olhando os nossos artigos, porque eu perturbei o rei a ponto dele criar um Linktree, né, e colocar ali os artigos todos dele. Quando a gente começou a escrever junto, a gente basicamente não parou, né, rei? E aí teve um. Sou testemunha. Momento... Você é testemunha disso, porque a gente ficou muito pilhada nisso. E aí chegou um momento em que eu, tipo, não, vou sair com as amigas hoje, né? Não, hoje eu vou escrever só. Um artigo. E aí eu escrevi, sobre o espetáculo da dor do Bolsonaro e o rei respondeu, né? E aí a gente acabou no Prefiro Cuscuz publicando os 2 textos juntos, porque eles se dialogam. Mas é isso, né? Quando a gente... olha aí, eu vou usar um
uma expressão da gamificação, Rei. Quando a gente dá match intelectual, essas coisas acontecem. O Pedro, por exemplo, é um match de trabalho, né, Pedro? Na verdade, solidariedade na dor, né? Match de dor. É um match de dor e o Rei é um match intelectual. Mas eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Tem um cara que não gosta de mim, inclusive eu fui parar no Estadão por causa dessa merda, da crítica que eu fiz a ele, mas eu sou obrigado a reconhecer uma coisa que ele faz muito bem. O Thiago dos Reis eu acho extremamente problemático, muitos vídeos deles, mas ele é um cara que sabe da gamificação do YouTube. Sabe? Muito. Eu gosto muito do Thiago. Assim, gosto do Thiago. Eu sei que como pessoa, ele é uma pessoa super tranquila, eu sei disso. Eu tô falando do trabalho. O trabalho dele eu já critiquei. É porque você é jornalista, né, Pedro? Aí, assim, para jornalista é um negócio problemático mesmo. Mas que a gente vê assim, aí vem o exército do Thiago falar, não, mas o cara foi preso. Eu falei, gente, calma, pelo amor de Deus. Mas ele é um bom menino. E ele é mesmo, cara. O Thiago é uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Olha, por incrível que pareça, o Thiago, Natália Urbã e eu, a gente tinha um trio de amizade interessante, né? Porque os dois já moraram no Nordeste durante bastante tempo. Mas, enfim, o Thiago ele é excelente exemplo, porque eu acho que o Thiago, inclusive, ele entende isso de forma intuitiva, né? Sim. Não dessa forma acadêmica que o Rei fala. Por isso que eu lembro quando eu conheci o conceito de gamificação, eu fiquei meio, né? Dá aquele choque, assim, de você entender. É por isso que o conhecimento científico é interessante, né? Porque dá nome à sensação que a gente tem. O Rei, por exemplo, ele é comentarista fixo num programa de rádio, de web rádio comunitária que eu tenho aqui em Fortaleza. E eu falo muito, eu apresento sempre o Rei falando o seguinte, sabe aquela sensação estranha que a gente tem, que a gente não sabe explicar, mas a gente tem uma sensação estranha, é a tal da guerra híbrida, né, Rei? Pois é. Não, é verdade, cara. E por falar em guerra híbrida, assim, e falando também do Thiago tudo a ver com guerra híbrida, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Assim, tudo a ver. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas só que falar um pouco do Thiago dos Reis, que o Thiago dos Reis, ele é um cara que ele sabe operar pelo campo progressista a economia da atenção. É simples assim. Concorde ou não com o que ele fala, muito clickbait, ok, tem muitas críticas, mas ele sabe operar, ele sabe como fazer. E isso indica o que pra gente? Indica que essas ferramentas, vamos falar de guerra híbrida, essas armas, porque são armas, vamos colocar, a informação ela se torna uma arma, se ela for usada da forma correta, é que nem pólvora. Tá? Se você encaixar dentro de um tubinho ali, botar uma balinha ali, ele vai virar uma bomba. Então, assim, quando a gente fala de guerra híbrida, a gente pode pensar a informação como ferramenta, como armas. E o que o Thiago dos Reis mostra para a gente é o seguinte, que é possível que a gente possa se apropriar das armas do inimigo, utilizar as armas do inimigo, sem necessariamente fazer como o inimigo uma guerra suja. Tá? Mas como fazer nas redes, porque a rede ela é naturalmente suja? É muito difícil lidar nas redes. A rede ela é muito complexa. Tá? Você tem esses chãs por aí que são coisas assim, você tem a Deep Web, você tem esses chãs por aí, você tem como um ambiente, como, por exemplo, do campo progressista ou plataformas de ensino gratuitas, o gov.br, que são ambientes muito mais saudáveis, assim, de utilidade pública, etc. e tal. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que a gente tem da rede e observar o inimigo para que a gente entenda como que eles atuam, como você falou, Pedro. A extrema-direita tem o algoritmo, ok, mas eles têm o padrão, eles entenderam como se comunicar. Tá? Eles entenderam. Eu vi no chat alguém falando do Mormose. Mormose é um cara, tem vídeos maravilhosos. É um cara talentosíssimo, mas ele não entendeu a questão do... Exatamente, assim, e assim, é maravilhoso o conteúdo dos caras. Mas assim, por que não fazer uma formação, uma capacitação para essa rapaziada que está na web, para esses influenciadores, para esses produtores de conteúdo? Isso deveria ser feito não pelo governo, tá? Deveria ser pelos movimentos sociais em conjunto. Deveria ter uma frente responsável por pensar a soberania informacional que reunisse
tanto verba, financiamento, quanto essa rapaziada para poder dar, assim, dar curso de formação, capacitação, você gamificar, vamos botar dessa forma, a comunicação do campo progressista. Você gamifica, você faz com que essas pessoas passem a ter mais interesse em fazer esse trabalho de engajamento, sabe? Ou seja, a esquerda precisa aprender a operar a economia da atenção. Eu acho que a gente tinha que copiar o Thiago, viu, gente? O Thiago não tá de todo errado, não. Não acho que está de todo errado. Eu acho que ele acerta muito. Ele acerta muito até por conta disso, ele tem muita visualização, né? E é uma questão assim, isso é uma ferramenta. O exemplo da Lia Sérgio foi muito bom. O Normosa é o oposto, ele solta vídeos com muita demora. Só que a gente precisa de uma coisa, o que o Thiago faz, e aqui eu falo com todo respeito e até uma certa admiração por ele ter achado esse formato. Ele fez uma indústria de vídeos. Ele tem uma linha de produção muito clara. Ele faz assim, ó, tem tal notícia, tem o site dele lá que é o Plantão Brasil, e ele produz e dá resultado. Dá resultado, gente. A gente tem que, às vezes, focar um pouco mais no resultado. Do nosso jeito, com a nossa personalidade, da forma que a gente gosta mais de fazer, mas tem que focar um pouco mais no resultado. Porque aquela coisa, Rei e Sara, a gente já tá do lado certo. A discussão não é essa. Não, mas eu acho que a história do boné, o Brasil dos brasileiros, é não, o boné foi a coisa que eu mais me aborreci, porque assim, o boné tava ótimo. Então, não, mas aí veio a fonte, porque a fonte é serifada. A mensagem é fascista. A mensagem é fascista, o Brasil dos brasileiros, peraí, isso é fascista. Meu irmão, a cor da fonte, o contrato. Aí, rapaz, eu acho assim. E aí a gente fica com a impressão de que a esquerda cria um grande problema. Não é. A gente tem que ser bem sincero. Tem uma esquerda, um nicho da esquerda de YouTube. Essa esquerda tem, às vezes, parece que tem pouca louça para lavar ou pouco problema para enfrentar aí na vida, né? É um negócio assim impressionante. E aí o tom de voz do Thiago. Porque o clickbait do Thiago, porque o Janones é muito vítima dessas críticas, né? Sim. Porque a postura do Janones, porque aquele jeito caipira, porque as roupas, qual é a formação dele? Meu irmão, eu não, assim, é uma galera que prefere perder, é uma galera que prefere 4 anos de Bolsonaro, mas manter a estica, manter essa elegância e essa linha moral deles. Não é o meu caso, não me incluo nisso. Já falei e vivia falando para o Pedro, eu me rebaixo sim ao nível deles, até obviamente onde eu consigo, né? Porque claro, né, tem coisas que não dá, tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá, né? Mas meu irmão, não tem essa história, não, porque eu não vou isso e aquilo. Vá fazer as coisas dentro do limite do seu temperamento, né? Agora, ficar com essa cagação de regra, não dá. Eu acho que assim. Eu acho que a gente que não percebeu o tamanho do problema, viu? Ou então gente que está muito afim de Bolsonaro. Eu não imaginei que vocês iam aprofundar tanta questão das redes, né? E ficou bem bacana o papo. Mas eu ia falar uma coisa, assim. Uma coisa, sei lá, é você criticar as alianças que o Lula faz com o Centrão por conta das emendas parlamentares. Isso eu acho que é realmente um problema que a gente tem no nosso cenário político. Agora, Sara, eleição você não ganha com no purismo, cara. Você tem que fazer aliança, às vezes, com o diabo. É campanha, cara. Campanha é campanha. Você não ganha nada. Você não ganha nem só eleição. Você não conquista ninguém sendo puro. Você não vai comprar pão na rua sendo puro. Uma dica para quem não quer fazer política sem se associar ou sem se sujar. Abra um canal no YouTube. E aí... Não, nem assim. Porque aí você diz que você é puro e aí você ganha dinheiro do Google, que é basicamente a empresa do Império Americano. E aí se você for para uma empresa, sei lá, quero ser influencer de Kuai, que é uma rede chinesa. O Kuai, que é uma rede chinesa, estava promovendo o Bolsonaro. Não tem limpeza na internet, gente. Não tem. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.